Você está entrando nos portais dos mistérios. Feche os olhos, respire profundamente e permita que a sabedoria de Maria Madalena fale com sua alma. Durante séculos nos contaram uma versão distorcida da história. Nos ensinaram que Maria Madalena era uma pecadora arrependida, uma mulher que carregava a culpa, que foi perdoada por Jesus e por isso o seguia. Mas o que não nos contaram, ou melhor, o que esconderam deliberadamente, é que ela não era uma seguidora qualquer. Maria Madalena era uma iniciada, uma mestra, uma portadora dos ensinamentos mais profundos do Cristo e talvez a única que os compreendia verdadeiramente. Nos manuscritos apócrifos, como o Evangelho de Maria, um texto encontrado no deserto do Egito e mantido em segredo por séculos, ela aparece não como uma pecadora, mas como a discípula que via além. Ela falava com o Mestre em silêncio, compreendia seus gestos, suas entrelinhas, seus mistérios. Enquanto os outros buscavam milagres e sinais, Madalena acessava a presença viva do Espírito. Ela era o canal. Esse evangelho perdido revela que, após a crucificação, foi ela quem confortou os outros discípulos, que estavam desorientados e amedrontados. E quando Pedro, tomado por ciúmes, questiona por que o Mestre a teria amado mais do que a todos eles, ela responde com firmeza: porque eu vi o Senhor, e ele me ensinou o que vocês ainda não podem ver. Essas palavras ecoam como um desafio à estrutura patriarcal da época e também da nossa. Mas por que tanto medo dela? Porque a Igreja sentiu a necessidade de apagar sua presença, seus ensinamentos, sua verdade. A resposta não está apenas na política religiosa, mas na estrutura simbólica do poder. Madalena representa o arquétipo do feminino sagrado. Ela é a ponte entre o céu e a terra, entre o amor e o espírito, entre o visível e o oculto. E isso era perigoso demais. O cristianismo primitivo estava repleto de símbolos gnósticos e esotéricos. Falava-se de transmigração da alma, da jornada interna através das esferas celestes, da iluminação pelo autoconhecimento, ensinamentos profundamente transformadores e perigosamente libertadores. Quando Roma abraçou o cristianismo como religião oficial, houve uma limpeza. Tudo o que ameaçava a autoridade central foi apagado. Isso incluía os evangelhos gnósticos e Maria Madalena. Os textos que sobreviveram, enterrados em jarros de barro sob as areias egípcias, revelam que Madalena ensinava sobre a ascensão interior da alma, uma jornada que passa por 7 camadas, 7 poderes, 7 portais: desejo, ignorância, orgulho, medo, raiva, dominação, escuridão. Cada um desses precisava ser enfrentado, reconhecido e transmutado. É como um mapa espiritual para atravessar as sombras do inconsciente e alcançar a luz interior. Esse é um conhecimento antigo, ligado às escolas de mistério do Egito, à tradição órfica da Grécia e ao coração da alquimia espiritual. Maria Madalena não era apenas uma mulher próxima de Jesus. Ela era sua igual em sabedoria e talvez sua companheira. Muitos textos sugerem que o chamado casamento sagrado entre o Cristo e a alma simbolizava também a união mística entre o masculino e o feminino, uma alquimia interna que Madalena representava com perfeição. E não é coincidência que essa sabedoria tenha sido ocultada sob o manto da heresia. O que se buscava não era apenas apagar uma mulher, mas silenciar um código espiritual, ocultista, que conecta o amor ao conhecimento. Madalena era essa ponte. Por isso foi transformada em símbolo de culpa, porque se ela fosse vista como sábia, como iniciada, como sacerdotisa, tudo na estrutura da fé precisaria ser revisto. Mas a história não terminou ali. O tempo da revelação chegou.
Estamos vivendo uma era onde as vozes silenciadas voltam a ecoar. Maria Madalena está retornando não como figura dogmática, mas como frequência, como consciência desperta, como arquétipo do feminino curador, intuitivo, sábio e livre. Em seu nome, resgatamos os rituais esquecidos, as orações sussurradas à luz da vela, os cristais que ela usava para abrir portais de cura, as ervas que banhavam o corpo antes das iniciações. Tudo isso vive nas entrelinhas da tradição e nos corações que sentem o chamado. Não estamos apenas contando uma nova história, estamos acessando um conhecimento ancestral que foi ocultado, mas nunca apagado completamente. Ele vive nos subterrâneos das igrejas antigas, nos vitrais, nos labirintos de pedra, nos sonhos e agora em você. Se essa mensagem tocou sua alma, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal Portais dos Mistérios. Nos próximos episódios vamos explorar os cristais que ela usava, os rituais sagrados, as lendas do sul da França, os mistérios do cálice e o mapa vibracional que Maria Madalena conhecia e que está prestes a ser revelado. Ela está de volta e o templo agora é você.